Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Eu te convido a dar continuidade ao nosso estudo a respeito da vinda de Jesus. E o tema deste vídeo será: a vinda de Jesus ainda ocorrerá? Esta é a parte 7. Vamos falar mais um pouco a respeito de quando ocorreu a vinda dele e o porquê ele não vai voltar mais, como é pregado pelas igrejas, pelas chamadas igrejas evangélicas, pelo sistema religioso em geral, pela teologia. Eles anunciam a vinda de Jesus. Dizem: vocês devem estar dentro de nossas igrejas, porque se ele voltar, vocês serão como as virgens nécias. Vocês ficarão para fora. E isso vai se passando anos, séculos, e ainda está essa promessa. Jesus está voltando. A cada tragédia, agora Jesus volta. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, glória, louvor seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu te convido a ler Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 22. Lucas 21, versículo do 20 ao 22. Disse Jesus aos seus discípulos por volta do ano 31 ao ano 33. Estes dizeres não foi para a nossa geração. Estes dizeres de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne foi para aquela geração, foi para aquele povo, porque afinal de contas seriam eles, os israelitas, os judeus, que passariam e que passaram pelo juízo vindo no ano 70 DC, na primeira era cristã. Eu vou ler 3 versículos. Eu tenho quase certeza que você, de imediato, vai ativar a mente de Cristo e vai entender. E vai se perguntar: por que então que a religião fica prometendo essa falsa vinda, essa falsa volta de Jesus? Vamos ler. Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e também vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Na Nova Almeida Atualizada assim está: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então Jesus estava falando no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. Olha, vejam, claro, os que estivessem vivos na volta dele. O único que esteve vivo foi o apóstolo João, que foi separado como a fiel testemunha dele, e Nero o aprisionou na ilha de Patmos. Por isso ele escreveu o livro de Apocalipse, porque assim estava determinado que ele seria o único que ficaria vivo. Então Jesus disse: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. O que é sitiada? Cercada de exércitos. Qual foi o exército que cercou Jerusalém? O exército romano. E quem era o comandante desse exército? General Tito, filho de Vespasiano, do imperador da época. Ele foi quem cercou Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, General Tito disse que tinha duas alternativas para destruir Jerusalém. Uma alternativa seria cercar e imediatamente tomar Jerusalém, entrar à força e destruir, matar todos os que tinham que ser mortos e levar cativos todos os que deveriam ser levados cativos. E a segunda opinião e a segunda posição a segunda estratégia seria de manter Jerusalém sitiada, cercada por meses, por anos, porque o sofrimento seria maior. E das duas situações, qual foi a escolhida por Tito? A segunda. Não foi por Tito, e sim pelo Espírito que Deus colocou na mente do general Tito para ele fazer aquilo. Porque, afinal de contas, aquele povo, aquelas pessoas que estavam dentro de Jerusalém, elas iriam passar pelo juízo. Elas foram responsabilizadas pelas mortes desde Abel até Zacarias. Assim disse Jesus. Mateus capítulo 23, ele disse: vocês dessa geração é que vão pagar a conta. Vocês que irão pagar a conta, vocês serão responsabilizados por todas as mortes.
Então a segunda opção foi a escolhida pelo general Tito. Por isso que existe aquela conta das 42 semanas, que significa 3 anos e meio. 1.260 dias significam 3 anos e meio. Assim foi o cerco em Jerusalém. E as pessoas ali que estavam ali dentro morreram de fome, de sede, a espada. 1/3 foi levado cativo, porque assim está lá em Zacarias, que seria dessa forma. 1/3 foi levado escravos. 1/3 foram mortos à espada e à crucificação. E 1/3 passou pela purificação do fogo, porque assim está em Malaquias, em Zacarias, em Ezequiel, diversos livros está como seria a purificação das pessoas que seriam salvas. Por isso que João Batista disse que Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. O batismo com fogo foi quando veio o juízo. Então, apenas nesse versículo 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Vamos trazer para hoje, para o século 21. Estou gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de setembro de 2021. Há a mínima possibilidade de Jerusalém, a Jerusalém que existe hoje, a Israel que existe hoje, não é a Israel de Jesus. A Israel que existe hoje é a Israel criada pela ONU, acho que em 1942, 1945. Essa Israel que tem aí foi a criada pela ONU, não a Israel escolhida por Deus. Há a mínima possibilidade hoje desta Jerusalém ser sitiada, ser cercada com tantas bombas atômicas, foguetes, mísseis poderosíssimos, mísseis que praticamente atravessam o globo terrestre. Seria para os dias de hoje esse cerco? Nós não devemos respeitar para que época que Jesus disse que essas coisas aconteceriam? Esta geração, este contexto, esse texto, ele não está inserido na geração que Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse? Se pergunta a você mesmo, esquece do que eu estou falando, leia qualquer texto que você tiver aí, Lucas 21:20, vou ler na NVI esse texto, esse versículo. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Na King James Fiel, versículo 20 de Lucas 21, e quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Aqui nesse texto fica claro que a desolação, a destruição ou a aniquilação de Jerusalém se daria quando ela fosse sitiada, quando ela fosse cercada. Esse cerco aconteceu naquela geração. Então, como você pode acreditar no que a religião diz? Como você pode acreditar no que a teologia diz? Como nós acreditamos no que a teologia disse, nos que os mestres ensinavam, no que os doutores ensinavam? Por que um doutor desse, um teólogo, que diz que tem mestrado, que tem doutorado, não explica esse versículo? Ah, não, mas isso aí foi uma profecia que Jesus disse. Não foi profecia. Jesus disse o que iria acontecer naquela geração. E dentro dos muros de Jerusalém, ocorreram horrores, ocorreram atrocidades. Então, para que Jesus volte novamente, como a religião diz, este cerco deverá acontecer novamente. E isso é impossível. Por que é impossível? Porque a Jerusalém que Jesus disse daquela geração, ela deverá ser reconstruída. Os muros de Jerusalém, segundo a história, pedras eram encaixadas umas com as outras, pedras que pesavam de 600 a 1.000 quilos. Eram vários homens que levantavam e encaixavam aquelas pedras. Elas não tinham cimento, elas não tinham concreto, elas não tinham argamassa. Era uma pedra encaixada na outra. E isso foi destruído no ano 70 DC, quando o juízo de Deus veio, quando o Filho do Homem, quando Jesus voltou como juiz e julgou quem deveria ser julgado, que foram os israelitas. Então é uma mentira muito grande, é um engano muito grande, é uma falsa promessa muito grande da religião dizer que Jesus ainda virá. A Bíblia, ela é um livro histórico.
ela é um livro sagrado da história, das coisas já ocorridas. Há passagens transcendentais. Há passagens, principalmente nas epístolas de Paulo, que são eternas. Em Apocalipse, quando disse que chegou o juízo, eu acho que é Apocalipse 14, a partir do versículo 6, se eu não me engano, João em espírito disse que havia chegado o juízo de Deus no ano 70, ou entre os anos, metade do ano 66 ao ano 70, ali chegou o juízo de Deus, quando Jerusalém foi sitiada, quando chegou o dia do Senhor, e que foi estabelecido o juízo eterno, foi estabelecido o evangelho eterno, e o próprio Deus está em nosso espírito. Isto ocorreu, isto é algo que transcende os tempos. Agora dizer que Jesus vai voltar, aí já é demais. Aí já é muito engano. Veja, já se fazem quase 13 minutos que eu estou aqui falando, apenas no versículo 20. Não dá para continuar nem no versículo 21. Vou fazer esse vídeo então somente do versículo 20, para que você fique bem, para que esse entendimento que passivo de discussão, desde que me mostre, na graça de Deus, algo que contradiz o meu entendimento a respeito desse versículo. E quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Se alguém conseguir provar que Jerusalém não foi cercada, que alguém conseguir provar que Jerusalém não foi sitiada de exércitos romanos, aí tudo bem. Aí pode até ser que eu volte atrás. E que inúmeros pregadores da graça que pregam a escatologia consumada também voltem atrás. Se aparecer algum doutor da teologia, algum historiador, e desmentir isso. Falar, não, esse cerco não aconteceu. Mas as provas estão lá. O arco de Tito está lá para quem quiser ver. O muro da lamentação, foi o que sobrou dos muros que cercavam Jerusalém, está lá. O muro das lamentações, o arco de Tito. Então são infinitas provas que tem a respeito da vinda dele, do juízo de Deus. Esta é a parte 7 do nosso entendimento a respeito da vinda de Jesus. A vinda de Jesus ainda ocorrerá? Esta é a parte 7. Olha como é vivo, como é viva a palavra de Deus. Você pega um versículo desse, eu pensei que eu ia ler 3 versículos, mas só nesse a gente já fez um vídeo. A gente já gravou esse vídeo. Então a única forma que a religião tem de mudar a nossa opinião, de mudar a nossa fala, a nossa pregação, é mostrando o oposto disso. Mostrando que essa Jerusalém está de pé. Mostrando que nem fala do templo. Aqui Jesus estava falando para os seus discípulos de Jerusalém, a qual foi destruída. Veja, esse versículo que nós estamos lendo, versículo 20 de Lucas 21, Jesus estava falando na reunião que ele estava tendo com seus discípulos. Então, eu vou procurar aqui, eu vou mostrar para você agora, nós estamos lendo Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Mas Jesus estava falando para os seus discípulos. Eu vou te mostrar. Vamos em Mateus. Em Mateus, capítulo 24, versículo do 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, veja, então, aquele diálogo de Lucas capítulo 20, versículo 21, Jesus estava tendo com os seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 fala sobre a escatologia. Então Jesus estava falando aquilo para os seus discípulos, que eram os seus ouvintes. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus estava falando com eles, com os discípulos. Olha, Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus estava falando do templo. Versículo 3.
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí você vai para, continua lendo, Jesus falou das coisas que precederiam, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Aí nós chegamos aqui nesse versículo 21. E uma das coisas que precederiam a vinda dele seria a destruição de Jerusalém. Quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Está dentro do contexto, dentro do diálogo que ele estava tendo com seus discípulos. Desde como Mateus escreveu, no 24, versículo do 1 ao 3, assim Lucas escreveu, de uma forma um pouco diferente. Marcos escreveu de uma forma diferente. Então eram as coisas, seriam os acontecimentos que precederiam a vinda dele. E assim ocorreu. E uma das coisas foi o que acabamos de ler. Lucas capítulo 21, versículo 20. Então ele estava falando aos seus discípulos, volta a falar, os que estivessem vivos, que quando Jerusalém fosse cercada pelos soldados romanos, havia chegado a sua devastação, o fim delas. E assim aconteceu. Então, meu amado, nessa parte 7, eu procurei me dedicar, eu iria ler 3 versículos de Lucas. Acabamos lendo só o versículo 20, e eu acredito que foi o suficiente para mostrar a você o porquê que eu acredito, o porquê que eu falo, o porquê que eu prego, o porquê que eu anuncio, que Jesus não volta mais. Por isso que não tem a mínima chance dele voltar para arrebatar as pessoas como é pregado pela religião. Porque Jerusalém já foi sitiada, os muros já foram derrubados, o juízo já veio, o templo foi derrubado e já foi estabelecida a nova Jerusalém, que ela é espiritual e está nos espíritos dos seus filhos e eleitos. Amém? Então, graça e paz. Espero ter passado a você o meu entendimento a esse respeito. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens da graça de Deus. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.